Mulher? No Senhor me refugio. Como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre. Vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém? Vamos orar de novo, gente? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença, Pai, diante da Tua palavra, Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor venha abrir, Pai, os nossos corações, as nossas mentes, Senhor Jesus, nos livrar de toda a perturbação, Senhor, de toda a inquietação, Pai. E estarmos abertos para aquilo que vem da Tua parte, Pai. Que seja uma noite aqui de céus abertos, Pai, porque o Senhor está aqui, Pai, não por causa de nós, Senhor Jesus, mas pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para com as nossas vidas, Senhor Jesus. O Senhor venha nos ensinar, Pai amado, a dar os nossos passos, Senhor Jesus, nesses dias tão difíceis, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Amém, Senhor Jesus. Bom, irmãos, nós temos visto aí, né, nos Salmos, nos estudos dos Salmos, né, e aprendido várias lições preciosas no livro de Salmos, né. É muito edificante, tem sido muito edificante ler os Salmos nesses últimos dias. Eu nunca tinha lido tão intensamente os Salmos, né? E como é lindo a gente ver, né, o agir do Senhor nos Salmos, sempre o socorro do Senhor. Em todos os Salmos a gente pode achar, né, o socorro do Senhor, a aflição e o socorro, a aflição e o socorro. Em todos os Salmos a gente vê isso, né? Semana passada a gente viu como o Senhor trata com a alma, né, a perturbação da alma. Como foi lindo aquilo, né? A gente vê o tratar do Senhor na nossa alma, né? Depositar no Senhor a esperança, esperar no Senhor, né? E hoje eu acredito que esse salmo também não é diferente, né? Hoje a ideia é nós olharmos para esse salmo, né, que trata o quê, gente? Ele desafia a gente, né, a nossa confiança no Senhor. Ele traz algumas questões sobre a nossa confiança no Senhor, né? Ele vem questionar algumas coisas e está tratando na vida do salmista alguns questionamentos. Surgem alguns questionamentos, né? E uma dessas perguntas que surge está no versículo 3, né? Vamos ler de novo o versículo 3 aí. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Né? Para a gente começar a refletir, vocês me ajudem aí na conversa, para ser um diálogo, né? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Surge essa pergunta, né, para o salmista, né? Primeiro vamos analisar essa pergunta no contexto atual, né, pensando aí no sentido de fundamentos. Destruídos os fundamentos, o que o justo pode fazer? Né? Destruídos os fundamentos. Né? Olhando hoje para a nossa vida, para a sociedade, do jeito que está, né, olhando para fora, né? É uma pergunta, né, que eu faço, por favor respondam. No contexto atual, vocês têm visto aí fora alguns fundamentos destruídos? Muitos. Alguém poderia citar alguns aí para a gente? Fundamentos de família sendo destruídos, a gente vê um aumento absurdo de divórcios que hoje nós temos na nossa sociedade. Tem divórcio pela internet, né? Agora também. A gente, o Paulo estava citando, eu lembrei disso, né? Agora eu vi esse dia no jornal. Você pode agora antecipar o processo de divórcio pela internet. Você só vai até o juiz para assinar e tá muito fácil. Sério? Você vê aí também as nossas crianças, jovens e adolescentes, quantos jovens, quantos adolescentes assim, rebeldes e revoltados, né? Fazendo tantas atrocidades. Você vê que isso também é uma falha, uma falta de fundamento que você constrói na família, né? Então você vê que são famílias que não têm passado bases e fundamentos para esses jovens, são destruídos esses fundamentos, e aí nós temos as consequências, né? Quando o fundamento é destruído, jovens totalmente
perversos. Isso influencia em toda a sociedade, vai indo para fora e em todas as áreas que estão chegando. Hoje eu vi na internet que a crise da União Europeia está fazendo com que algumas igrejas sejam vendidas. Ou seja, também está se destruindo os fundamentos do que realmente são igrejas, né? A igreja Estão sendo vendidas, estão à venda. Os templos. Tem vários templos na Europa já vendo. Na Inglaterra tem acontecido muito isso, né? De vendendo os templos, em alguns lugares estão virando balada, né? E eram templos assim, que se for olhar para o tempo atrás, eram os reformadores lá, os caras que fizeram a reforma protestante toda, e os templos hoje sendo... E um dos motivos Que principais, eles deixaram. além da questão do prejuízo, né, é que não tem fiéis suficiente para manter a igreja. Que é uma igreja, são igrejas católicas, né, e cada vez menos fiéis estão indo aos cultos, às missas. Então eles não têm mais como suprir as necessidades, então eles colocaram à venda. Eu vi pelo menos 2 ou 3 igrejas que foram colocadas. Essa eu não sabia. Dessa notícia, dessa mais atual. No comércio. No comércio. Os templos, né? Graças a Deus que o templo não foi construído por umas de outras, né? O templo que nós hoje temos como igreja. Bom, gente, a gente tem visto na sociedade que uma inversão total de valores, né? Inversão total. Os fundamentos está tudo de ponta cabeça, na verdade, né? Inversão total de valores, né? A gente vê aí questões como violência, né? Insegurança. As pessoas, a criminalidade tomando controle de tudo, né? As pessoas cada vez mais desafeiçoadas de tudo. Sem afeto nenhum, sem amor a nada. Sem amor a nada. Uma frieza total. Total, né? interesse próprio. Temos um fundamento que tem sido completamente destruído, né? Cristo. Você vê Cristo sendo pregado por aí, não vê mais. Esse é o fundamento war, né? É o ataque ali. Né? Você vê pregado um monte de coisa, menos Jesus. Nós estamos numa batalha, né? E esses ataques vêm diretamente para tentar atingir. É engraçado que eu estava pensando hoje com a minha esposa. Como o mundo está caminhando, né, realmente para um ambiente, como diz no texto, né, de destruição, né? Porque cada vez mais surge mais violência, cada vez mais surge mais corrupção. E parece que o ambiente qual a gente vive vai influenciando as coisas a ficarem piores, né? Não melhora. Apesar das pessoas começarem mais para as escolas do que antigamente, apesar de você ter umas ferramentas mais eficazes de informação, Tecnologia, tudo mais. Está tudo perto, mas ao mesmo tempo ficando mais distante. Como se estivesse piorando. Exatamente. Bom, a gente vive num tempo onde a corrupção já nem é mais escândalo, né? Não é. Não é mais a notícia principal da revista, do jornal, não é. Eu vi É a notícia comum. um negócio lá de uma festa do PT lá que foi eles comemorando não sei quantos anos de 10 anos. Todos os que foram julgados lá, tudo lá rindo, se divertindo. Então não tem temor com nada, você entendeu? Sabe, não tem vergonha, não tem respeito. Assim, é muito triste ver isso, né? Principalmente nesse país, né? É muito triste. Você vê as pessoas carentes, precisando de tudo, né? E essas pessoas se achando, né? Deuses, né? Se achando... Né? Já preparando um bote futuro, né? Para a vida, nas nossas vidas, para os nossos netos. Já pensou o futuro deles? Porque só Jesus, né? Só Jesus vai ter. Os fundamentos todos. Tem fermento nesse alicerce aí, né? Entrou um fermento aí que tem fermentado tudo que... Leveda massa, né? Tá levedando. Tem uma citação do Hernandes de Lopes que ele diz assim: os que eram para ser referenciais de ética, hoje são as classes mais desacreditadas do país, que são política, polícia e os pastores. Ele diz que as classes que eram para ser, né, referência de ética, polícia, política e os pastores hoje são completamente descreditados, não tem crédito nenhum. Ninguém acredita neles mais, né? Muito pelo contrário, né? E trazendo isso para a igreja, né? Vocês têm visto aí falta de alguns fundamentos, como o Paulo já citou aí algum, né? Mas isso dentro da igreja instituição não é diferente também, né? A gente tem visto essa
esses fundamentos sendo tirados, né? Sendo tocados, sendo destruídos, né? Sendo minados. Né? Onde o foco já não é mais Cristo, mas sim o dinheiro, mas sim a bênção, né? A bênção, aquilo que eu posso ter, que eu posso ganhar. Cristo vai ficando sempre para o último lugar, né? A última opção, infelizmente. O interessante é que essas coisas sempre são permeadas por acusações, né? Então você vê, tem sido um tempo de muitas acusações, principalmente com os pastores, né? Colocando todos eles na berlinda exatamente para perder ainda mais essa questão da autoridade, da ética, né? da moralidade. Os valores que tinha, né? Para escarnecer mesmo, né? Para quando você olhar para qualquer um, você já dá o seu preconceito e já sai fora. Não fala, isso aí de mim. Todos iguais, né? Como se fossem todos iguais. É uma obra grande. Eu sempre lembro, uma das coisas que mais me veio à cabeça onde a gente estava conversando, né, o Rodrigo citou assim, mas a gente não tem noção do quanto o mundo jaz no maligno. Isso ficou na minha cabeça o tempo todo, preparando esse estudo. Quanto o mundo jaz no maligno. Se a gente começar a olhar e sentar para discutir aqui sobre ela, a gente vai ficar a noite inteira aqui falando, nossa, então eu vi isso, nossa, então aconteceu aquilo, nossa, então... Porque é muita coisa. É muito profundo, né? E às vezes a gente esquece um pouco, né, de quanto jaz nessa batalha, no meio do que a gente está, né? E dessa forma a gente entende, a gente acorda, né? A gente fala, pô, será que eu não estou negligenciando, né? Como lá em Hebreus fala, né? Tão grande salvação, aí eu estou negligenciando às vezes, né? Às vezes a gente está... a gente está com uma batalha, numa guerra, né? Com uma espadinha desse tamanho e não imagina. Nossa! Você tem uma armadura toda. Eu vejo como um soldado que põe aqueles sacos na frente. Entendeu? De areia? E fica tirando atrás, né? A trincheira. A trincheira. Assim que eu me vejo. Como é aquele daquele filme que fica com a espada assim? Não, do Star Wars lá. Que vai andando com a espada assim. Mais ou menos. Ainda não está tão tecnológico assim, mas... Não, eu tô falando que é uma simulação da cabeça. Logo do cara, né, Paulo? Mas é bem isso mesmo, é uma guerra constante onde nós temos que estar realmente em Cristo. Sim. Porque em Cristo, sim, nós somos vitoriosos, em Cristo nós conseguimos enxergar, ver e até se proteger desse mundo que jaz do maligno, desse intento que vem contra as nossas vidas, né? É em Cristo, firmado, edificado em Cristo, né, fortalecido por Cristo, capacitado por Cristo e só assim. Muita oração, muita graça, muita misericórdia. Né? Essa pergunta, ora, desses fundamentos, que poderá fazer junto? É uma pergunta que é cheia de desafio, cheia de medo, né? Cheia assim de pessimismo quase, né? Traz algo assim que a gente leva a gente a refletir sobre isso, né? Sobre esses fundamentos, porque a gente está falando de fundamento, é muito grave isso, né? O Rodrigo, que é engenheiro, sabe muito bem o que significa um fundamento destruído, né? Independente da obra que está em cima, o fundamento destruído é a base, é o alicerce de tudo. De tudo. Olhar para cima, né? Bom, e a gente vê, né, gente, na palavra que essa não é uma questão nova, né? Essa questão dos fundamentos todos deturpados, destruídos na sociedade, não tem nada de novo nisso. E esse texto trata um pouco disso, né? E é para isso que a gente vai olhar, né? Davi estava vivendo, né, nessa época aqui de Davi, ele estava vivendo exatamente isso, estava passando exatamente por coisas muito parecidas que a gente tem passado. Né? Ele estava num contexto onde o rei tinha perdido totalmente o juízo, Saul estava perseguindo ele, estava num momento de perseguição, né? Saul está perseguindo ele, ficou louco lá, querendo matar ele, né? E a gente não está num contexto muito diferente, tem grandes interesses querendo tirar a nossa vida, né? Ele está sendo perseguido, né? Alguns estudiosos dizem que esse texto, né? Ele trata-se logo após o momento que Saul mandou matar os sacerdotes. Né? Tem aquele momento que Saul manda lá do Hélio matar os sacerdotes e tal, né? Porque tinha obrigado lá Davi, mata todo mundo. Né? Mata todos os sacerdotes. E a gente vê então que isso também tem uma conotação espiritual, né? Esses fundamentos. Quando é perguntado, olha, os fundamentos, destruídos os fundamentos aqui não é só a cidade lá, não está falando só das ruínas da cidade, da deturpação de valores, de Saul que virou o rei lá e ficou louco, e ele estava dando a lei, ele estava mandando matar,
tinha perdido totalmente o temor do Senhor, foi ungido pelo Senhor, mas estava totalmente fora, né, do controle do Senhor, estava querendo matar, né, tirar a vida de Davi. Né? A gente vê um contexto espiritual aqui também, querendo atacar a vida de Davi, né, mas como quem, né, ele estava deturpando uma sociedade, trazendo toda uma opressão em cima do povo de Deus aqui, aqueles que realmente serviam o Senhor. Né? E a ideia é para a gente dar uma olhada para esse texto e tentar descobrir qual que é a resposta que o salmista vai dar para essa pergunta que surge. Né? A gente vai dar uma olhada para quem está fazendo essa pergunta e qual que é a resposta. Né? Então vamos dar uma lida. Alguém lê para mim aí do versículo 1 até o versículo 3. Por favor. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois a minha alma. Foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Bom, a gente vê diante da circunstância dos fundamentos destruídos, né? O salmista recebe aí um conselho, né? A gente vê que ele está recebendo um conselho. O texto diz assim: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, né? Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o monte. Né? Como dizeis, né? Tem algo dizendo aí. Aqueles que estavam em volta de Davi estão dizendo para a alma dele, né? Olha a resposta que eles estão dando, né? O conselho que eles estão dando aí para Davi. Foge. Né? Se pensarmos bem, irmãos, diante de tudo que nós refletimos aqui, aplicando isso já para a nossa vida, é uma saída tentadora, né? De uma certa forma, né? Foge. Salva a tua pele, entendeu? Foge daí, foge desse meio, né? Foge Muitas desse... vezes a gente tem vontade. A gente quer assumir, né? A gente tenta fugir, dar o nosso jeito na situação, né? Essa é a sugestão que surge aí, né? Para esses que estão em volta, talvez amigos dele, aqueles que andavam com ele aí. Né? Eles são indignados e dizem: ó, foge como pássaro para o teu monte, porque eis aí os ímpios, armam os arcos, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Né? Esses fundamentos, diante desses fundamentos destruídos, né, o mundo também nos propõe vários tipos de fuga. Né? Se a gente olhar para essa sociedade toda destruída assim, o mundo tem disponível, né, ele tem as suas fugas todas prontas. Né? O inimigo ele traz a tribulação, traz a dor, traz a angústia, traz a destruição dos fundamentos e já apresenta as soluções, né? Ele já bota ali várias saídas assim, né? Mundanas, mas várias saídas, né? Nos propõe a gente pode fugir, né? Do trabalho, se a tribulação não a gente foge. Muda de emprego, qual que será que é a melhor solução? É fugir, né? É sair fora da igreja, né? Fugir da igreja, fugir do casamento, né? Fugir da cidade, do país. Não, meu país é violento, eu vou sair daqui. Eu vou viver em outro lugar. É tentador e é uma das coisas que certamente passou pela nossa cabeça. E certamente passou pela cabeça de Davi, porque ele estava sendo num momento de realmente ele tinha motivos para fugir e para tentar se isolar e para tentar poupar a sua pele. Não quero mais saber dessas coisas. Eu vou sumir daqui, vou deixar isso até para longe, bem longe. Né? E eu faço uma pergunta, mas não precisa responder. Você já pensou em fugir? Quando nós somos tentados dessa forma, somos desanimados, né? Somos instigados a desistir, a parar. Né? Olha, eu vou me entregar, eu vou fugir. Não precisa de muita coisa. Muitas vezes Você nem precisa parar para pensar muito. Você olha uma burocracia que você tem que enfrentar para algumas coisas e fala: meu, eu não queria namorar no país, eu queria ir para fora. Você vê aí, você vê os mais de 100 ataques lá em Santa Catarina. Imaginando que mora em Santa Catarina, a primeira coisa que passa pela cabeça é Embora. sumida da cidade. E sempre vem na minha cabeça, né? Quando eu vejo alguma coisa acontecendo nos morros de janeiro, eu falo: gente, sai daí. Sai, a primeira coisa que você... Pô, te fala perdida, cara. Você não sabe de onde tá vindo. O negócio não, sai daí. Aí depois a gente para e pensa: pô, não é assim, né? Isso não vai solucionar o problema. Não vai? O problema continua. Exatamente. Lugar. Exatamente. A fuga ela pode trazer um alívio temporário. Momentâneo. Muitas vezes Um alívio temporário. momentâneo. Vai para o monte, né? Fuja para o monte como o passarinho foge. Vai rápido, foge para o monte.
aparentemente pode durante um tempo funcionar, mas não vai funcionar durante muito tempo. Vai vir fome lá no monte, não vai ser, né? Não vai ter provisão, né? Até lá vai aparecer corrupto. Verdade. Bom, no versículo 2, né, a gente vê a argumentação aí desses amigos, né? Fala, ó, foge, né? Vai pro monte, porque eis aí os ímpios. Olha só o que eles falam. Por que eles estão falando? Não, porque eis aí os ímpios. Né? O perigo, né, que estava acontecendo aqui era real. Né? A gente vê o perigo tanto dos inimigos, né? Não só da situação que a gente está trazendo para a nossa vida, mas aqui Davi sofreu um risco real. Né? Tinha armas apontadas para ele. Né? Quase que os amigos estão dizendo isso. Ó, porque eis aí os ímpios. Armam o arco, dispõe a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Né? A gente vê que os inimigos eles agem às ocultas. Né? Davi estava diante de um perigo real ali. Né? E fugir certamente não resolveria nada. A gente já estava refletindo aqui. Nos caminhos do Senhor, quando a gente tenta fugir, é sempre doloroso a volta, né? É sempre... Pedro tentou, né? Fazer Jesus dar uma fuga lá da cruz quando ele propôs. Né? Senhor, tenha, né, compaixão de ti mesmo. Né? Os irmãos aqui também estão dizendo algo parecido para Davi. Falando, salva tua pele, cara. A gente segura os caras por mais um tempo. Foge, né? Salva a tua pele. Pensa em você, salva a tua pele. E aí a gente volta para essa pergunta, né? Lá no versículo 13. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O salmista encontra-se num momento, né, da sua vida onde sua fé é colocada à prova. É engraçado que, voltando ainda no versículo 2 que fala, né? E dispara contra os retos de coração. Quando a gente pega assim, vendo espiritualmente falando, né, o inimigo ele tem um alvo. Os retos. Tem. Que são os retos. É um alvo definido. É o coração. É o coração do homem. Exatamente. Do homem justo, do homem reto, que ele quer. O homem É esse que ele quer derrubar, esse que traz derrubar. triunfo para ele. Né? É esse que traz triunfo. E os retos de coração são do Senhor, né? Então, imagina, todas as 7 dias das ocultas vêm para poder atacar. Nessas horas que eu lembrava da frase do Rodrigão, o mundo jaz, eu falei, o quão jaz, né? O quão jaz, o quanto tem setas. O quanto tem esses que estão... Como essas setas boa noite, né? Para poder atingir os nossos corações. Não faltam aí soldados para ir para atacar essas setas na gente. Vem de todos os lados. Por falta de contingente lá que não vai ser. Bom, a gente vê, né, nesse momento que Davi está vivendo aqui, né, que ele está sendo provado profundamente pelo Senhor aqui. Está passando por uma provação profunda aqui, né? Está passando pelo fogo aqui, né? Está passando pelo... A fé dele está sendo provada de forma grandiosa, né? Muito provada aqui está sendo. As armas ele está no momento onde estão apontadas para ele, né? Eu imaginava sempre essa cena, essas coisas apontadas para ele. Antes que ele tem que decidir se ele vai fugir. Né? E onde esses amigos estão, né, trazendo essa sugestão para ele. Né? Muitas vezes aqui é só para os nossos ouvidos, né? Desiste, já desanima, você já está daquele jeito, já está pensando muito bem, ó, sai fora, foge. Bom, é exigida dele uma resposta, né? Ele está no momento tal e é automaticamente exigida dele uma resposta para essa circunstância que ele está vivendo. É um momento que a fé dele está sendo provadíssima e ele tem que dar uma resposta para isso. E aí a gente vai olhar um pouquinho para essa resposta, a resposta que ele dá, né, para tudo isso que está acontecendo. Né? E para esses amigos, para essa pergunta. Né? Vamos dar uma olhada. Alguém lê para mim aí do versículo 4 até o versículo 7 aí de novo. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Obrigado. Bom, olha a resposta que ele dá. Diante de tudo aquilo que está acontecendo, né, a resposta que Davi vem dar para essa pergunta, para quem estão questionando, né,
aqueles que estão questionando a alma dele, né? Como a gente viu semana passada sobre a alma, a gente tem um bom esclarecimento agora do que era quando as perturbações vêm para a nossa alma, para o nosso íntimo, né? Como isso mexe com a gente. E a alma, né? A resposta que ele dá é o Senhor, no versículo 4, né? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor, o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Né? O Senhor está no seu templo, nos céus tem o seu trono. A reflexão, gente, é bem simples aqui, não tem nada de novo para nós. Mas eu creio que é algo fundamental, como o texto fala de fundamento, eu creio que é algo fundamental para as nossas vidas, né? A gente refletir um pouco sobre isso. Né? E essa resposta que ele dá é maravilhosa, né? Porque diante de uma situação de opressão, onde ele está ali, né, afligido e tal, ele como se ele triunfasse, né, nessa resposta, ele consegue, né, ele lembra, não, o Senhor está no seu tempo. Ele está dizendo o quê? O Senhor está no controle. Ó, foram destruídos os fundamentos, olha, foge. Tá, eles estão tudo apontados para você, então ele fala assim, não, o Senhor está. Deus não perdeu, apesar de tudo, Deus não perdeu a soberania dele. Não perdeu a soberania. Exatamente, essa é a resposta. Ele responde com a soberania de Deus, né? O conhecimento que ele tinha de Deus, ele responde com a soberania de Deus. Deus não perdeu a soberania. Deus não, exatamente. Deus não perde jamais o controle, né? Ele diz que nos céus tem o Senhor, o seu trono. Os fundamentos aqui, como, né, a pergunta surge, está sendo destruído na terra, tal, tudo, mas ele lembra que o trono do Senhor não está aqui. Está nos céus. Está num lugar inabalável. Né? Que não é destruído. É. Está numa rocha. Bom, vamos lá, seguindo o texto. Ó. Ele diz, os seus olhos estão atentos, suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Não há, né? Ele está dizendo que não há desamparo. Né? A sugestão que eles dão é só, os fundamentos estão sendo destruídos. Né? A sensação é de desamparo total, e às vezes a gente se sente assim, né? Desamparado, né? Totalmente desamparado. A gente fala, Deus, eu estou à mercê desse mundo aí, eu estou... Né? E é lindo porque Davi reconhece que, embora toda essa situação esteja acontecendo com ele, que os olhos de Deus estão sobre ele a todo momento, né? Porque ele fala, os seus olhos estão atentos. Exatamente. Ou seja, é todo momento, né? A atenção está ali, está focada. Não é de qualquer jeito, né? Não. É uma resposta que ele dá, que eles dizem lá no versículo 2, né? Voltando lá, diz assim, ó. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõe a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos do coração. Os ímpios estão fazendo toda uma armadilha lá, as ocultas, né? E Davi lembra aqui que o Senhor, né? Os seus olhos estão atentos aqui. Né? Ele diz, os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens, né? Ou seja, o Senhor está vendo tudo, não tem nada às ocultas. Eles estão fazendo, eles estão tramando para a oculta te atacar. Né? Muitas vezes a gente é pego nesses pensamentos também. Eu não sei o que fizeram contra mim, o que estão tramando contra mim, não sei o que podem estar fazendo no meu trabalho, não sei o que podem estar tramando. Em várias áreas da nossa vida a gente tem medo desse ataque. Né? E Davi aqui nos lembra que o Senhor está, né? Os olhos do Senhor estão atentos, não estão de qualquer jeito. Não fala só que os olhos do Senhor estão olhando para a gente. Eu sei que o Senhor me vê, o Senhor vê tudo lá de cima, estão atentos. Né? O que é um olho atento? Que tem atenção, que não se desvia. Que está prestando atenção ali, que está o tempo todo, né? Perde no detalhe. Não perde no detalhe. Ao contrário da sugestão lá, propõe, olha, eles estão fazendo tudo dele, olha, o negócio está... E a fé dele, quando ele se levanta aqui para falar, ele fala, olha, os olhos do Senhor. Mas hoje em dia a gente se sente bem assim mesmo. Em tudo, né? A gente vai tentando imaginar de onde vai vir, né, o próximo. A gente não deve esquecer disso, né? Que os olhos do Senhor estão atentos. Isso aqui é o que dá ânimo, né? Os olhos do Senhor estão o tempo todo atentos na nossa vida. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Bom, a confiança do salmista está naquele que tudo vê. Né? A gente pode ver isso. Está naquele que tudo vê. A confiança dele, na verdade, o salmista estava sendo destruído, mas a confiança dele estava naquele que podia ver todas as coisas, né? Aquele que tudo vê, e vê atentamente, né? Independente se eram as ocultas, se eram as claras, o Senhor estava vendo
tudo. Né? A gente vê no versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas o que ama a violência, sua alma o abomina. A gente vê que, em resposta ainda, a gente vê que o salmista está colocando: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Ou seja, ele encara tudo aquilo que está acontecendo, né? Aquilo que está... Essa questão dos fundamentos destruídos, eles estão vindo atrás dele, todo esse ataque, tudo isso ele encara como o quê? Uma prova. Diz, o Senhor prova, põe a prova. O Senhor coloca a prova ao justo. Você tem alguma dúvida disso ou não? Não. Nenhuma. Alguém tem alguma dúvida? Lembrei Alguém questiona essa afirmação? Lembrei exatamente da Thelma falando. Né? Sim. Ela falou foi exatamente esse versículo que ela usou. Né? Que o Senhor põe a prova o justo e o ímpio. Porque ela falou que quando aconteceu, né, o acidente, ela entendeu isso, que para que ela não se revoltasse contra aquela situação, né? Mas que ela sabia que era para justos e injustos. Sim. Né? A prova vinha para os dois lados. Exatamente. A diferença daqui, a prova vem para os dois. Como você né? vai encarar a prova, né? Para os ímpios ela vem para condenar, né? Ela vem para revelar, né? E para nós, né? Com certeza, irmãos, a prova na nossa vida, na vida do justo, não é para que nós pereçamos. O Senhor não bota uma prova para poder destruir a gente, né? A gente, Senhor, essa é pesada demais, essa é a final, meu, essa é para dar, essa é para acabar comigo, para mim, né? Para reforçar aqueles pensamentos que vem na minha cabeça de vez em quando que não, o Senhor não está contigo, não, você nem se converteu ainda, e tudo isso aí é uma palhaçada, assim, né? Fizeram uma lavagem cerebral em você estava acreditando, agora você está sucumbindo. Muito pelo contrário, né? O Senhor bota a prova, né? E ele sustenta na prova. E aqui a gente viu. Ele supre, ele capacita, ele fortalece, ele ensina, ele guia. Essa prova tem um propósito, né? E é um propósito maravilhoso. Um propósito maravilhoso. A resposta àquela pergunta, né? Destruir os fundamentos que pode fazer o justo. Essa prova tem levado aqui o salmista, né, a entender o quê? Que o refúgio dele é onde? No Senhor. No momento que ele está sofrendo aquela prova, ele está tendo que fazer uma escolha de onde ele vai se sustentar, de se fundamentar. Naquela prova que ele está escolhendo onde vai ser o fundamento dele, a vida dele, né? Onde está fundamentado a vida dele. Aquela prova vem até sugestões já para a prova. Foge. Foge, que essa é a melhor solução. Né? Foge. E a gente vê claramente que ele está sendo tratado pelo Senhor, e ele faz, né, essa resposta que ele dá, né, nos deixa claro que jamais devemos fugir da aprovação do Senhor. Né? Fugir de desesperar, mas a aprovação deve nos levar realmente a refletir onde que a gente está fundamentado. É onde a gente tem buscado o socorro. Né? Bom, no versículo 6, ele diz assim: o juízo de Deus. Antes ele fala assim: fará chover sobre os perversos brasas de fogo, o vento abrasador será a parte do seu cálice. Ele lembra aí que haverá um juízo, né? Porque ele está sendo atacado por inimigos. Ele tem, né, pessoas ali pontuais sendo atacadas desses ataques. Ele lembra aqui: ninguém pode escapar de tal juízo, né? Que é muito maior que o juízo dos homens. Por isso que devemos ser achados em Cristo, né? Guardados nele, no Senhor, fundamentados no Senhor. A parte do cálice que cabe aos ímpios e aqueles que estão perseguindo é essa chuva de fogo e enxofre, e vento abrasador, que é, né, um vento quente e com fogo, né, que queima. Né? E é muito bonito ver, né, na vida de Davi, assim, em todas as fases da sua vida, né? Desde quando moço até depois
que pecou com Betseba lá, depois de já velho, com a questão com o filho, né, que tomou um trono lá. E de ver essa convicção, né, que Davi tinha ali. Porque, gente, pensa na situação desse homem, né? Nesse momento aqui, com o que estava acontecendo com ele ali. E a confiança que ele, a confiança que ele tinha em Deus, né? O tal conhecimento que ele tinha do Deus que ele servia. A esperança Que ele sabia que era quem estava à frente dele e a quem lutava por ele. Né? Que não era na força dele, que não era pelos seus amigos, pelo seu exército, enfim, mas que era pelo Senhor. Que a palavra chama de um segundo coração. Coração de Deus. Esse é o coração que Deus queria ver na gente. Não é um coração forte, todo corajoso, todo tal. Não, mas é um coração submisso, né? E que espera nele, que confia nele. Né? Por isso que eu disse que ao tempo todo no começo do texto que era um salmo que falava sobre o quê? É um salmo que tratava da nossa confiança no Senhor, da nossa fé. Fala muito sobre fé, né? A gente vê o tempo todo aqui, ele tem a fé dele sendo provada, né? E é lindo a resposta que ele dá, né? É realmente maravilhoso a gente ver, de contemplar. No versículo 7, ele diz, ó, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Ele termina ainda o salmo dizendo, né, fazendo lembrando de uma promessa do Senhor. Né? O Senhor está aqui fazendo uma promessa, deixando uma promessa ainda maravilhosa. Né? No meio daquela tribulação toda, ele coloca, né? Ele dá a resposta dele ao Senhor, está no alto, o Senhor ainda não perdeu o controle, né? Ele não está vendo aqui ainda a resposta dele, o livramento em si. Mas ele já está olhando lá para frente, ele já está olhando para essa herança maravilhosa. Né? Porque o Senhor é justo, ele sabe da justiça do Senhor, ele sabe quem ele estava servindo. E ele diz, os retos, né? Aqueles mesmos retos de coração que eles tentam nas ocultas, né? Como a senhora estava dizendo, ser atacados, né? Esses são quem? Que contemplarão a face do Senhor. Nós vemos vários versículos no Novo Testamento que citam, né? Esse contemplar da face do Senhor. Como lá em Coríntios fala, né? Agora seremos conhecidos como somos, né? Não lembro exatamente, né? Mas fala que veremos face a face, né? Como eles nos conhecem, né? Conheceremos o Senhor como ele nos conhece. Davi que está dizendo, né? Tá fazendo uma afirmação. Davi não tinha visto o Senhor, né? Face a face, né? Ele conhecia o Senhor de andar com o Senhor. Nós conhecemos o Senhor de andar com o Senhor. Você já viu o Senhor? Alguém que já viu o Senhor? Né? Nós o conhecemos, mas o Senhor mesmo deixou uma palavra para a gente, né? Que é bem-aventurado aquele que não viu e creu. Nós temos andado com o Senhor por fé. Por isso que é um tratar exatamente da fé aqui. Davi lembra que ainda que ele vai contemplar a face do Senhor, ele ainda não viu. Mas a fé nele, o andar dele com o Senhor já é suficiente para ele depositar toda a confiança dele no momento de tribulação, num contexto onde os fundamentos já foram destruídos, estão sendo destruídos. Ele bota toda a fé dele no Senhor. Né? E ainda tem ele tem essa promessa no seu coração, esse anseio, né? Os retos lhe contemplarão a face. Bom, gente, o que a gente pode concluir diante de tudo isso? A gente vê que essa pergunta, a pergunta do versículo 3, ela surge supondo um fundamento, pode dizer. Não, é que assim, no versículo 5 que ele fala, né, que o Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Ou seja, a prova vem para todos, né? Mas ele dá os dois resultados, sim, né? Porque aí ele fala, põe à prova o justo e o ímpio. Mas o que ama violência, né? A sua alma o abomina, a alma do Senhor o abomina. Mas o mesmo Senhor que é justo e prova aquele que é justo, ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Então é muito lindo isso, porque
ao ímpio, aquele que ama a violência, o Senhor, a alma do Senhor abomina, né? Mas aos que são retos de coração, os que são justos, ele ama a justiça e lhes dará a contemplar a sua face. E é uma escolha, novamente, sempre o livre-arbítrio. Né? Eu vejo assim, que eu acabo entendendo aqui, que assim, a prova vem pro justo e pro ímpio exatamente para saber a essência do coração. Separar o joio do trigo, né? Entendeu? Exatamente. Tá? Aí ele faz a prova para exatamente assim, cara, realmente buscar a essência no coração, tanto do justo quanto do ímpio. Então, assim, o justo e o ímpio vai ser definido pela prova do Senhor. Exatamente. E que testemunho que ele está dando para esses irmãos que estão perguntando isso, né? Acho que esse cara da galera falou, pô, né? Você não está botando na prova. Davi está vendo ali uma oportunidade de fazer a escolha dele, né? De permanecer, né? Está revelando ali, né? A gente vê que a pergunta traz o quê? Fala do fundamento, né? E ela está falando de fundamento que está destruído. Né? Ora, destruídos os fundamentos, o que pode fazer? O que você vai fazer? Já estão destruídos os fundamentos. Né? Foge. Aliás, essa pergunta é uma pergunta complicada, né? Complicado. Que realmente faz você parar, pensar, avaliar bem. Sim, se a gente trazer para, né, para outra perspectiva, você fala, pô, o que eu vou fazer? Fundamentos é algo muito... Cara, mas assim, quem nunca falou assim, Senhor, volta logo? Eu falo todo dia. Semana passada eu tava nessa melancolia total. Semana passada, né? Quem nunca falou assim, meu? Ó, é uma situação, sabe, de tanta angústia, de tanta aflição de alma, falou assim, Senhor, volta logo. Sabe? Nada mais é do que... É uma angústia. Irmão, mas hoje nós temos uma coisa muito interessante que eu estava lendo aqui, eu me lembro que o Cristo está falando no texto. Diz assim, né, que o Senhor está no seu santo templo. Né? Hoje, depois do sacrifício, existe uma verdade no Evangelho, né? Que Jesus está prometendo ali o Consolador aos seus discípulos. Ele diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Depois ele diz: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, assim, Deus prova justo e prova o ímpio, mas hoje nós temos uma coisa que nos ajuda nessa provação. Ah, sim, exatamente. Que é o Espírito da verdade. Em um momento que a gente pode ser abandonado, né? Exatamente. Nós estamos só que a gente se esquece. Né? Não, porque essa pergunta ela leva a isso, né, Paulo? Ela leva você porque ela conduz você ao desespero. ao desespero, exatamente. Ela vem sondar mesmo, fazer chamar o desespero. Peraí, pô. Mas aí que vem, aí é o segredo da maturidade, né, meu irmão? A maturidade, a confiança, a vivência no Senhor, a fé. De fato, quando você fala o que? Destruir o fundamento. A primeira coisa que vai gritar, né? Depois você para o pé, peraí, não. É o Espírito da verdade. Fala, né? Não, tudo bem, não, o senhor está olhando. Por isso que vocês estão falando que está sendo destruído. Primeiro você grita, foge, depois. O que não é, né? Assim, é normal, né? Porque nós somos fracos, né? Sim. E devemos assumir. Você precisa pôr na prova, né? Para crescer integral a integral, de glória em glória, vão ser conformados. Graças a Deus pela palavra, né? Graças. A verdade. Essa palavra, né? Verdade. Que Isso liberta. que a gente pode dizer que o Senhor põe a prova, e o seguinte, a gente pode dizer que essa prova que veio para o justo não é para destruir o justo. O ímpio ela se torna destruição, porque ele não tem o espírito, né, daquele que estava conduzindo, estava sendo tratado. E Para o justo ela é. Deus prova o justo, né? Quem está achando que Isso que eu perguntei, conversão, não precisa. quem está achando que conversão vai É ser oba-oba. oba-oba, vai ser o fim dos problemas, das perseguições. Mas Jesus disse, né? Ó, vai Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Fique em mim. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês. Esse mundão aí que jaz no maligno completamente. É porque não lê a Bíblia, né? É porque não é a Com Bíblia. certeza, meu irmão. Não lê mesmo. É outro evangelho, realmente. Não lê É outro agora, não vai evangelho. A capa é igual, mas deve ser outra coisa. Conteúdo, né? É.
Ele pode até chegar na porta da cidade se deixar uma. Exato, mas ele não vai ter o certificado, irmão. Aí ele não vai entrar. Vai começar de barquinho, viu, da aprovação da universidade. Nas últimas vezes, você viu que até na porta lá no Peregrino, até na porta tem lugar. Até na porta o negócio tá. Ele chegou na porta, mas não entrou. Mas tem muitos que estão pensando assim, viu? Acho que já tá lá. Mas a hora que chegar na porta, vai bater e vai na porta. Porque tá pensando que é brincadeira. Pensando que é justo. Bom, irmãos, voltando, pra gente finalizar, esse é o fundamento. A gente vê que o fundamento está sendo destruído. Está sendo proposto aí um fundamento, que nem o Paulo disse, que nos assusta, porque fala de um fundamento aí que de fato pode ser destruído, né? Lá, se desfazer o som, você fala, nossa, será que pode? A pergunta é essa, será que o fundamento, né, se a gente olhar espiritualmente para o texto, a gente fala, será que pode ser destruído esse fundamento? A resposta que o salmista dá, né? Que a gente vê, a resposta que ele está dando é que ele está falando de o fundamento dele não é esse fundamento que eles estão falando. Ele dá uma resposta para que eles estão, né, questionando ele, mas ele está falando de outro fundamento. O fundamento que ele está falando, como a gente viu no texto, é um fundamento que não pode ser abalado. Ele está falando de outro. O fundamento dele é outra coisa. Dá uma olhada junto comigo aí no Salmo 18, aí duas folhinhas para frente. Salmo 18, no versículo 2. A gente tem uma definição aí assim. Eu pensei. Alguém lê, por favor. O Senhor. Pode ver. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Glória a Deus. A gente vê que o fundamento dele, de fato, era outro. É a rocha. Está sendo falado aqui de um outro fundamento, um fundamento que pode ser destruído de fato, mas o fundamento que esse salmista estava fundamentado aqui era outro fundamento, como o Paulo tinha dito ali, era outra. Né? Isso que Cristo é a pedra angular, né? Por isso que realmente a ignorância chega só na porta. Né? Porque se ele vai na onda do fundamento destruído, agora o justo, né, sabe quem que é o seu fundamento. Ele já começa a vacilar na hora que vem essas. Porque aparentemente, né? Tá tudo perdido. O mundo já é maligno, né? Fogo cruzado para tudo quanto é lado, o amor se esfria. Né? E aí, o que faz a gente ficar de pé nisso tudo? É o fundamento. Por isso que nós temos que estar fundamentados na rocha. Faz um exercício aí no fundamento. Olha pro chão aí, vai. Olha pro chão, todo mundo. Olha pro chão e vê o que está debaixo do nosso pé. E a gente tem que imaginar se é o Senhor. O que estava como fundamento do salmista aqui era o Senhor. De fato é o Senhor. E ele começa, é a minha cidadela, meu, é tudo eu, né? Meu. Ou seja, é Cristo nele, vivendo com ele. É algo assim, muito próximo, é algo substancial para ele. Substancial. A ponto de, em toda essa tribulação que ele estava vivendo, nessa perseguição, né, tudo apontado para ele, e ele responder isso. Ele fala, o Senhor. A gente vê nessa resposta que ele está dizendo, o Senhor, né, é o seu fundamento. De fato, o Senhor deve ser o nosso fundamento, né, gente? Óbvio, para nós somos sem esse fundamento, não Estamos perdidos. Né, somos engolidos. Né? Antes de conhecer, né, a Cristo, né, nós nos firmávamos em quê? Em qualquer coisa. Né? Qual que era o seu fundamento aí? Vamos fazer um exercício, tenta lembrar. Qual que era o seu fundamento antes de andar com o Senhor? No intelecto. Eu tinha que estudar. O próprio umbigo, né? Pode ser tanta coisa, né? Pode ser um emprego, dinheiro, pode ser tudo. Pode ser um relacionamento. Antes de conhecer o Senhor, nós tínhamos outros fundamentos. Né? Ou até mesmo, às vezes, a falta do relacionamento, né? Ou a falta dele. Conhecendo Jesus é tudo você manter o fundamento em Jesus na rocha. Porque vem a prova. Quando vem a prova, que o fundamento tem que tem que estar no coração, porque senão você vai para o mundão. Por isso que você não entende quando as pessoas servem o Senhor e de repente abandonam
tudo, porque o fundamento não está no coração. Exatamente. Então ela estava fazendo um esforço tremendo para... Estava na carne, né? Na carne, né? Para poder ficar ali. Mas aí ela não foi forte o suficiente. E é um trabalhar de Deus mesmo na nossa vida. Assim, Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Onde está a rocha, onde está escondido. É um processo longo até você, né, até que o seu coração realmente entenda que é o Senhor o seu fundamento, né? Que importa é o Senhor. As outras coisas são outras coisas, né? E diante desse contexto, né, de todas as provas que a gente falou no começo, das lutas, desses fundamentos destruídos aí do mundo, né, a gente vê, na verdade, a resposta do salmista dá, a resposta direta à pergunta, a gente consegue ver no versículo 1, na primeira frase. Né? Alguém lê aí, por favor. No Senhor me refugio. Qual que era o refúgio? Os fundamentos são destruídos, mas eu tenho um refúgio, eu tenho um lugar para você. Está sendo proposto para ele fugir para um monte, para se esconder, mas ele tem um lugar onde ele é guardado pelo Senhor, onde ele está ali. Né? O Salmo ele diz: o Senhor é a minha rocha, jamais serei abalado. É um salmo progressivo, ele diz primeiro assim: o Senhor é a minha rocha, não serei muito abalado. E aí o salmo vai desenrolando e a fé dele, você vê que a fé dele vai acontecer, e no final ele fala: o Senhor é a minha rocha, jamais serei abalado. Ele está dizendo que a prova não vem. Mas o abalar dos fundamentos aqui, destruir. Que Deus nos ajude a ter o Senhor refúgio. Né? Como Paulo até disse, o nosso fundamento hoje, né, continua sendo o Senhor e é o Senhor, né, na pessoa de Cristo. Exatamente na pessoa de Cristo. É esse que o Espírito Santo que está em nós, né, esse que veio para habitar em nós, nos mostra o tempo todo no meio dessas lutas, desses fundamentos. Né? Eles querem nos mostrar esse Senhor. Né? Eu só vou ler, não sei se abrir não. Em 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Em Efésios 2,20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Irmão, a resposta que a gente pode dar, né, novamente para aquela pergunta: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Qual que é a nossa resposta? Essa fica uma pergunta para a gente refletir. Qual que é a resposta que a gente dá para essa situação, que a gente tem dado para essas provações que vêm, para esse contexto que está aí fora? Davi tinha isso muito bem claro na vida dele. Durante a prova ele conseguiu, né, no Senhor, né, ele dá essa resposta. Que essa também seja a nossa resposta, né? Seja no Senhor. Que Cristo seja o nosso fundamento, seja a nossa rocha. Esse seja o firme fundamento que o Senhor nos coloca sobre essa rocha. Onde nós estamos guardados. Onde a gente encontra um descanso. Apesar de todo esse contexto, todo esse fato, toda essa luta, a gente consegue encontrar regozijo e esperança, né? E como a gente vê na vida do Salmo, a ponto dele dizer: ó, os retos contemplaram a face, ele já está É lá isso na que eu ia frente. falar. Ele não está preocupado aqui. Os retos e contemplaram a face é uma frase assim que fortalece a alma da gente. Traz esperança, né, gente? Traz esperança. E é como a Sui falou, né? Que vem contra, né? Os retos de coração, que vem nos atacar. Mas para que a gente tenha realmente essa esperança, né? De saber que, embora venham as flechas, né, contra os retos de coração, esses mesmos vão ser os que vão contemplar a face do Senhor. Estão sendo provados, né? Amém. Quer dizer alguma coisa? Vamos orar, então?